Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do nomático do Direito das Famílias. Lembrando que no bloco passado nós terminamos com vocês o Instituto da Adoção, né? Que vislumbramos, inclusive, conjuntamente com filiação. A partir de agora quero falar sobre alimentos ou prestação alimentícia. Um dos assuntos, diga-se de passagem, mais relevantes na prática dentro do direito das famílias. Ou seja, um dos 3 assuntos mais importantes na prática. E 3 justamente para ela poder já começar holística, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Isosiris e Horus, Eusatos Poseidon. E no direito das famílias, regime de bens, né, guarda e alimentos. Então, alimentos é um assunto que nós precisamos saber e saber assim com bastante propriedade. Bem, dito isso, vamos começar a falar deste instituto. Esse instituto, diga-se de passagem, está cunhado, talhado, né? Aonde? Nos artigos 1694 até o artigo 1710. Então, do 1694 até o 1710. Gente, qual que é o conceito de alimentos? Alimentos, gente, nada mais são do que direitos que acabam sendo pagos, né, prestados, para pessoas que, por si só, não consigam prover a sua própria subsistência. São pessoas, então, que por si só, seja por trabalho, seu próprio esforço, não consigam subsistir. Em outras palavras, você dá alguns direitos mínimos a ela, né? Ou seja, alguns direitos, prof. Exato. Alimentos não é só comida. A gente quer bebida, diversão e arte, né? Em outras palavras, os alimentos, eles estão relacionados com a dignidade humana. Em outros dizeres, você vai pagar alimentação, comida? Claro que vai, mas você paga também vestuário, até porque ninguém quer andar pelado, nu, com a mão no bolso, né? Nu, ou seja, vai ter que pagar vestuário, vai ter que pagar saúde, vai ter que pagar educação, vai ter que pagar lazer, né? Ou seja, são direitos mínimos para que nós tenhamos uma vida digna, né? Com base nisso, podemos dizer, então, que o alicerce dos alimentos propriamente ditos, né, estão aí fundados em dois assuntos bastante importantes, né? O primeiro deles é o fundamento da Constituição. Fundamento da Constituição, que está no artigo 1º, inciso 3º, que é justamente a dignidade humana da pessoa, né? Dignidade humana da pessoa. Diga-se de passagem, né, falando de dignidade humana da pessoa, ela está bastante relacionada também com o Instituto do Patrimônio Mínimo. Instituto do Patrimônio Mínimo, que é um instituto aí cunhado pelo nosso ministro, né, hoje do STF, Luiz Edson Fachin, na época que ele já dava aula na Universidade Federal do Paraná, né? Então seria mais ou menos essa a ideação. Instituto mínimo, né? Um patrimônio mínimo para que a pessoa tenha uma vida digna. E a segunda, né? Ou seja, a segunda base desses alimentos é justamente a ideia da solidariedade. Solidariedade que é um dos objetivos da Constituição. Objetivo esse cunhado, talhado no artigo 3º, inciso 1º da nossa Bíblia Política, né? Quando fala ali, devemos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, solidariedade. Quais são os temas, né? Aí, ó, os alicerces. Dignidade humana e solidariedade. Gente, dentro de solidariedade, puxem um asterisco. Um asterisco. Por quê? Porque temos uma observação. Uma observação bastante interessante, diga-se de passagem, né? Qual a observação? A seguinte. Parcela da doutrina critica essa ideia de solidariedade. Ô louco, prof, é tiro, porrada e bomba? Como assim vai criticar a solidariedade? Eu explico para vocês, né? Alguns doutrinadores, óbvio, é uma corrente minoritária, e aí a gente até pode trazer uma ideação de Maria Berenice Dias nesse sentido. Ela fala o seguinte, né? Que solidariedade é essa? Por que solidariedade é essa? Pelo seguinte, quando a gente observa aqueles parentes colaterais de 3º e 4º grau, eles são pessoas que não têm o dever de prestar alimentos. Então eles não prestam alimentos, tudo bem? Então a gente fala que tio não presta alimentos, né? Primo não presta alimentos. Contudo, entretanto, todavia, eles se encontram aonde? Eles se encontram na ordem de vocação hereditária do artigo 1829, inciso 4º. Em outras palavras, não prestam alimentos, mas quando a pessoa morre, né, recebem. Ô louco, né? Que putaria é essa? Show de bola? Então essa é a crítica relacionada à solidariedade. Óbvio que você não vai escrever que putaria é essa, né? Mas essa é a ideação. Show de bola? Tranquilo, né? Sem grandes entraves. Dito isso, gente, como a gente está falando de alimentos, antes de adentrarmos e verticalizarmos, esmiuçarmos esse tema, eu quero fazer uma advertência também aqui para vocês. Qual a advertência, né? Puxem aqui uma diferenciação. Nós temos que diferenciar os alimentos chamados de alimentos familiares, que é o instituto que nós daremos, dos chamados alimentos indenizatórios, né? Então temos os alimentos familiares de alimentos indenizatórios. Os alimentos que nós trabalharemos são os familiares. Familiares que se encontram esculpidos, talhados e cunhados aonde? Se encontram esculpidos justamente no direito das famílias. Alimentos esses que, se não forem pagos, ensejarão o quê? Ensejarão uma eventual
prisão civil. Lembre-se sempre que a nossa Constituição, ela traz duas formas de prisão civil. Nossa Constituição, ela fala justamente do devedor de alimentos e do depositário infiel. Mas, prof, depositário infiel não pode ser preso. Não pode ser preso, temos inclusive uma súmula vinculante, que é de número 25, né? Mas em razão do quê? Do Pacto de São José da Costa Rica. A gente fala isso, né, de um duplo filtro, ou seja, seria o quê? Um controle de convencionalidade. Não teríamos, obviamente, como regular essa prisão depositária infiel, uma vez que o Brasil ele ratificou aí nesse Pacto de São José da Costa Rica, então ele acrescentou um filtro a mais, né? Então, em outras palavras, ainda que a nossa Constituição trabalhe com duas formas de prisão civil, na prática mesmo é só justamente essa aí do devedor de alimentos, tudo bem? Então, no caso, alimentos familiares previstos no direito de família e, obviamente, podem ensejar, podem acarretar aqui uma eventual prisão civil. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Em contrapartida, o que são alimentos indenizatórios? Alimentos indenizatórios, gente, são aqueles que muitas vezes se perfazem naquela situação de um homicídio, né? Um homicídio doloso. Ou seja, alguém mata, né, um pai de família, alguém mata um arrimo de família, né? Em outras palavras, é uma situação, né, que a gente fala de um alimento indenizatório. Quem que vai pagar esses alimentos indenizatórios? Quem paga esses alimentos indenizatórios é justamente a pessoa que matou, né, que fez o exídio, que fez o exício, né, ou seja, que fez aquele indivíduo, a criatura conhecer o Criador, ver a grama nascer por baixo, vestir o paletó de madeira, dar o último suspiro, fazer o desenho ácido em direção à luz, deixar o plano carnal e ir em direção ao plano etéreo, né. Em outras palavras, quem matou paga esses alimentos. Isso está no artigo 948 do nosso Código Civil, inciso 2. 948, inciso 2. 948, inciso 2. E notem, vai pagar, obviamente, de acordo com a expectativa de vida que aquele indivíduo tivesse. Em outras palavras, matou o sujeito tinha 19 anos, né? Vamos pegar uma expectativa de vida e vai pagar até a faixa dos seus 70 anos. Show de bola, né? Então, dos 18 menos 70, né? Seria esse interstício que ele pagaria. Nossa, prof, mas tem um detalhe, né? Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, muitas vezes a pessoa matou a outra porque ela foi roubar, né? Fez um latrocínio. Tá, show de bola, né? Fez um latrocínio. E ela, então, não tinha condições. Como que ela vai arcar com esses alimentos? Gente, se ela não tem condições de arcar com esses alimentos, olha que loucura. Quem arcaria, sem ser o 948, inciso 2, é o Estado. Ah, nosso Estado, né? E onde que tá isso? Na nossa Constituição, na nossa Bíblia Política. Artigo 245, né? Da nossa Bíblia Política, da nossa Magna Carta. Em outras palavras, vocês nunca vão visualizar isso, mas está na nossa Constituição, né? Porque o Estado não paga, daí você pode trabalhar com aquela ideia relacionada, né, à reserva do possível, mínimo existencial, escolhas trágicas e tudo mais. Show de bola, sem grandes dificuldades, né, tranquilo. Ah, e esses alimentos indenizatórios, eles acarretam em eventual prisão, né, caso não sejam pagos? Não acarretam em eventual prisão a falta de pagamento desses alimentos, né, o que vai acarretar a prisão, obviamente, é o homicídio, né, então seria mais ou menos essa a ideação aqui trazida. Gente, dito isso, eu quero falar com vocês, a partir de agora, né, dado o conceito, né, explicando por demais os alicerces aqui introdutórios aos alimentos, e além disso, diferenciando os alimentos que a gente pode falar de alimentos familiares de alimentos indenizatórios, seria uma ideia de introdução. Quero ir para mais um tópico. Qual outro tópico, prof? Quero falar com vocês, né, dos requisitos ou pressupostos para o pagamento dos alimentos. Então, requisitos ou pressupostos para o pagamento dos alimentos. Prof, são quantos os requisitos? Vocês já sabem, né? Vocês já sabem. É tudo holístico, vocês entendem a engrenagem, então tudo flui. A vida flui. São 3 os requisitos, né? 3 os requisitos. 3 requisitos esculpidos, talhados e cunhados no artigo 1694. Bem, dito isso, não vou falar agora quais são os 3 requisitos, uma vez que nós já demos aí, né, quase 10 minutos. De qualquer forma, no próximo bloco, nós adentraremos, né, nesses requisitos ou pressupostos para o pagamento dos alimentos. Até lá, deixo para vocês, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!